Bem-vindos ao Magos CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que já fez no nosso setor é o Vinícius Bento. Ele é cofundador da All Moment, host do ClienteCast, consultor de CS na Sales Hacker, na Distrito e na Associação Catarinense, na ACAT, né? Ele faz parte também e é ex-humorista. Verdade, isso aí. Vinícius, cara, obrigado por ter vindo lá de Floripa falar comigo aqui. Valeu. Pra gente começar, conta rapidinho um pouco da sua história, né? Quem que é você nesse mercado de CS? Maravilha. Cara, posso fazer meu bordão do ClienteCast? Vai lá. Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. Para quem lembra aí, quem tem a nostalgia do ClienteCast, aí, o nosso podcast foi o primeiro podcast do Brasil de CS e CX. E, pô, é uma honra estar aqui, cara, no MesaCast. Eu tô muito feliz, cara, de verdade. Legal. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu trabalho já com CS já tem uns 8 anos, vamos para 9 agora. Trabalhando sempre em startup, em empresas com software as a service, nos últimos anos com software e serviço. E passei por uma empresa chamada Socialbase. Fiquei 2 anos nessa empresa. Depois fui para a Compass. Muita gente aí que a gente está ouvindo de CX conhece a Compass, que é um software focado para CX. Foi um dos primeiros softwares de CX do Brasil, junto com a Track. Acho que passou aqui o Tomás também, né? Junto com a Track. E lá a gente criou algumas metodologias muito bacanas. Eu sozinho implementei mais de 300 operações de CX voltadas ao user onboarding, né, que é aquele primeiro acesso do usuário. Fiquei 2 anos na Compass, foi um trabalho muito bacana. Depois eu fui para outras startups. E, por último, fui para um grupo bem grande, um grupo RV, mais de 1.000 funcionários espalhados pelo Brasil todo. Tem uma capilaridade bem bacana, já está em 750 cidades. E nos últimos meses, um aninho, já vai fazer um aninho agora, eu estou como consultor de CS e na semana passada eu fundei uma empresa junto com a Daniela Yoko, que era Head CS da Conta Azul. A gente fundou uma empresa chamada All Moment, que é uma empresa de capacitação para pessoas que querem melhorar a sua soft skill, voltada para o mercado de CX e CS. Tá. Esse é um pouquinho da história. Me conta primeiro um pouco da história que você me contou antes, né? Tem o All Moment e tem o All Moment. É por isso que vem o nome, é isso ou não tem nada a ver? São 3 coisas. Tem então o Aha Moment, Verdade, o All Moment e o AWI. Ele não é uma metodologia, mas pode ser que vire a ser uma metodologia futura. Então peraí. Então vamos começar pela metodologia do AWI. Não. Agora me confundiu. Não. Pô, agora vamos começar a primeira, do Aha e do WOW. Isso. E depois a gente vai para... Vamos lá. Na Compass, a gente criou uma metodologia chamada Aha Moment e WOW Moment, que é uma metodologia que é utilizada hoje, por exemplo, pela GUP para desenvolver a sua jornada, a jornada dos clientes da GUP. Não dos usuários, né? Porque muita gente acaba até reclamando da GUP, tendo um hate com a GUP, né? Mas que a GUP não tem culpa, porque ela acaba vendendo para as empresas. Sim. E, enfim, o pessoal critica um pouco o algoritmo, mas não é essa a intenção, né, da GUP. Tenho certeza, eu conheço o pessoal lá e eles são bem profissionais e tentam melhorar esse algoritmo constantemente. Não, é uma relação difícil, né? Pô, porque a empresa precisa filtrar um monte de gente, tem um monte de gente que não faz sentido estar naquela vaga, e aí eu faço um caminho mais difícil para um monte de gente que não deveria ter aquela... não é tão simples assim. E é uma empresa super bem sucedida, tem gente boa pra caramba lá dentro, então com certeza ninguém é de maldade que faz isso ou por incapacidade. Está se tentando chegar no modelo ideal para equalizar todos esses pontos. Exato. A ideia deles é facilitar a vida do recrutador, né? E por conta disso eles criaram alguns filtros e esses filtros acabam prejudicando algumas pessoas que, porventura, no currículo ali não batam com aquele filtro exato que eles querem. Perfeito. Mas o que a gente vai falar é do Aha Moment, né? Em 2017, 2016, a gente deu uma consultoria lá na GUP, inclusive, e a gente implementou esse método, que é o de Aha Moment e o Wow Moment, que é fazer com que o teu cliente, nos primeiros acessos, numa ferramenta, pode ser em serviço, em qualquer conceito de cliente fornecedor, você consiga gerar para o teu cliente um sentimento de entendi para que isso funciona.
E aí, logo depois, aliado a esse entendi para que isso funciona, vem o wow moment, que é o, nossa, é isso aqui que eu preciso, wow, sabe? Consegui entender Ou deu o resultado e vivenciei alguma coisa que esse produto vai me ajudar a resolver meu problema. Então, tem a ver com algum resultado, nem que seja um resultado completo, mas um resultado curto, você já teve ali, o wow é o resultado. Fala, cara, entendi como usa, entendi o que vai me gerar. E aí o wow me gerou aquele primeiro insight, aquele primeiro... Vou te dar, tem a ver com o resultado, vou te dar um exemplo que eu usava quando eu fazia as implementações de user onboarding. Era o próprio Facebook. Na época bombava, hoje em dia nem tanto. Mas o aha moment é aquele momento em que você entra e o Facebook te indica você adicionar algum amigo. E você começa a entender, entendi que isso é um local onde eu vou conhecer pessoas e vou também ser adicionado com pessoas que eu já conheço. Entendi. E aí você tem esse aha. E o wow moment é o momento em que você vê a postagem desse teu amigo, ou você interage com esse teu amigo de alguma forma, ele curte alguma postagem sua. E esse é o wow moment, seria esse resultado, digamos assim. E no seu exemplo, o timing disso é muito rápido no Facebook. Isso tudo acontece, sei lá, em 30 segundos. Depois você se cadastrou, em 30 segundos você teve o aha e o wow moment. Então, é inerente à metodologia fazer isso muito rápido ou não necessariamente? Não necessariamente. Tá. Tem empresas que, por exemplo, a gente levava bastante tempo do aha moment para o wow moment. Levavam 15 dias, por exemplo. Pô. Por quê? A gente tinha que criar um sistema, o cliente tinha que entrar nesse sistema e ele precisava, por exemplo, cadastrar uma nota fiscal, ele tinha que fazer o certificado digital dele, rodar. Isso não é em 30 segundos que você vai conseguir, você vai ter que buscar a informação e tudo mais. Imaginando que você cadastrou todos os requisitos e tudo mais, que pode levar alguns dias para isso acontecer. E aí você emite a nota fiscal. Você emite a nota fiscal, você tem, era isso que eu precisava. Não preciso mais ir para a prefeitura fazer isso. Mas desculpa, estamos falando de um RP, né? Nesse exemplo seu. Nesse exemplo, sim. Tá. Não tem produtos que não precisam dessas coisas, porque eu já sei o que um RP faz. Eu já sei que eu vou ter que parametrizar todas as minhas classificações fiscais e a hora que der tudo certo eu vou fazer. Ou não tem a ver com saber ou não saber antes. Não é necessariamente uma surpresa, é de fato efetivar e ver o produto funcionando e falar, talvez seja mais fácil do que eu imaginava, alguma coisa assim. Cara, tem uma métrica que eu gosto bastante que é mais de 70% das pessoas que entram no software, elas saem nos primeiros minutos. Elas abandonam ou não? Elas abandonam o software. Tá. Então, a métrica é para tanto um RP, é a média do mercado, né? É tanto para um RP, é tanto para uma rede social, um software simples ou um software complexo. Uhum. No RP, a pessoa que contrata um RP, ela sabe qual que seria o benefício que ela está buscando ali, né? Mas a partir do momento que você está fazendo um trial, e tem RPs com trial, né, que são plug and play, por exemplo, Conta Azul, né? São plug and play, e aí você precisa aterrissar nesse software, digamos assim. Você vai entrar nesse software e você não sabe o que você tem que fazer. E aí, digamos que o software te indique você colocar uma foto no teu perfil. É um RP, meu objetivo é gerar uma nota fiscal e o software está indicando eu colocar uma foto no meu perfil. Não ganho nada com isso. Pra quê? Sim. Sabe? Sim. Você não vai ter um primeiro valor, você não vai resolver um problema colocando a foto no perfil. Muitos softwares acabam criando esses aha moments por não entender o que de fato levaria... Agora entendi o ponto. Tá. Entendeu? Tá. Você vai guiar o teu cliente para fazer uma ação que ele não vai entender o propósito daquele software e ele não vai ter esse wow moment de, cara, para isso que eu contratei, para isso que eu tô aqui, quero resolver um problema. Porque a partir do momento que você tem uma dor, uma dúvida, você vai buscar no Google a solução dessa dúvida, você vai entrar lá em algumas possíveis soluções, um deles pode ser um software, um produto, um serviço. E aí quando você entra nesse software, ou nesse site primeiro, né? É o primeiro passo, a experiência, o user onboarding, né? Que é essa máscara, esse framework para o aha moment e o wow moment. O user onboarding não começa só quando você entra no sistema. Ele começa quando você tem o primeiro contato com aquela marca. Então, por exemplo, você entrou no site, e eu sempre dou um exemplo nas palestras que eu dou, de um site em que a headline do site é controle total em suas mãos. E aí a gente pensa, a gente entra no software e vê lá, controle total em suas mãos.
Cara, pode ser para qualquer coisa. Pode ser para videogame, você tem o controle ali do videogame. Pode ser para controle de gestão de clínicas, controle de, sei lá, de Pet academia shop, de jiu-jitsu. Indústria. Inclusive, eu já trabalhei não, eu atendi um cliente que era um software para jiu-jitsu, para gestão de Caramba. golpes de jiu-jitsu. Porra. Bizarro. E aí, quando você entra nos sites, você vê lá, depara com uma headline que não faz sentido. O que acontece? Teu atrito, ele acaba subindo. Você tinha uma motivação para resolver um problema, e a partir do momento que você vê algo que não faz sentido para você, teu atrito sobe. E quando o teu atrito sobe mais do que a tua motivação, Você abandona. você abandona, o cara nunca mais vai ver a tua solução. Então, o user onboarding, a experiência do cliente, já começa desde a etapa lá do marketing, desde do site ou da proposta de valor da empresa, como que ela vai se comunicar numa propaganda, num anúncio. Tá bom. Isso é bem bacana. Então, o Aha Moment já começa daí. Então, lá na headline do site, por exemplo, você colocar algo que faz sentido é muito importante. E o que eu vou colocar na headline do meu site? Cara, a gente fez uma pesquisa, inclusive, num CRM, chama Funil de Vendas, o CRM. E a gente fez a pesquisa, o headline do site deles era CRM para vendas B2B. Esse era a headline que estava escrito lá no site. Para quem não sabe, headline é a primeira fase, né? Isso. E estava lá, CRM para vendas B2B. A gente olhou aquilo ali e o intuito era criar o Aha Moment e o Wow Moment desse cliente. E aí a gente olhou... No site. No site. No sistema dele. É um software, né? Tá. Você foi contratado para fazer no sistema, mas você já começou olhando o site. Isso. Tá, perfeito. Só que, por que a gente começa olhando o site? Porque a proposta de valor, o CX, ele já começa desde o início. Então a gente sempre olha o site e vê. Pô, tá fazendo sentido isso aqui? Primeiro eu bato o olho. Se não tiver fazendo tanto sentido, a gente vai olhar e conversar com os clientes que usa aquele produto. A gente foi conversar e viu que os clientes do funil de vendas não utilizava o nome CRM para vendas B2B. Vendas B2B não que não conectava. É algo que é o de fato para que serve o sistema. Tá bom. CRM para vendas B2B. Só que no dia a dia eles não falam que estou usando um CRM. Eu estou usando CRM. Na época a gente viu que na pesquisa o que saiu? As pessoas falavam, quase 100% das pessoas falavam, eu contratei o software para bater metas todo dia. O que a gente fez? A gente pegou essa frase, bata a meta todo dia. Que é muito mais bonita, inclusive. E jogou na headline. Cara, não foi uma criatividade que eu tive, que o CEO teve, cara, nossa, isso aqui é a frase que tem que estar, porque a gente... Cara, o próprio cliente dele mesmo falou essa frase. A gente usou a mesma língua que o cliente fala nessa frase, e o que aconteceu? E no dia seguinte, a gente foi abrir o Hotjar lá, que era um sisteminha que media os acessos. A gente teve 50% a mais de cliques no experimente por 7 dias. Caramba. A conversão aumentou absurdo. Aumentou absurdamente e aumentou em 7 vezes as vendas deles no final da jornada. Legal. Justamente, a gente não fez nada, a gente só mudou a headline, cara. Puta, que tesão. Então, entender qual que é o Aha Moment da tua empresa é entender quais são as perguntas que você quer responder para aquele cliente naquele momento. Entendeu? Naquele momento que você entrou no site, você tinha um problema, uma dor, que era resolver... Que era bater meta todo dia. Bater meta todo dia. E o software estava ajudando o cara, então... Vou falar... Exatamente. Perfeito. E aí, a partir do momento que a gente entrou no software, o que a gente fez? Bater a meta todo dia. A gente botou um pop-up mostrando uma funcionalidade e falou, é aqui que você vai bater meta todo dia. Clique aqui. E aí você clicava lá. E aí aparecia outro aqui nesse canto você vai ter a sua gestão do teu CRM, onde você vai cadastrar os teus leads e tudo mais. Mas no site estava tudo sendo construído para dizer assim, no final você vai bater meta todo dia. Isso. Então constrói esse passo, depois esse passo para você bater meta. Então vocês iam reforçando esse mote em todo o programa, legal. A gente falou durante o processo de user onboarding que o user onboarding nada mais é do que você guiar o teu cliente para algum lugar. Né? Com balãozinhos, pode ser durante um vídeo, pode ser até um user onboarding, eu acho meio estranho, mas presencial.
A gente já fez um user onboard presencial num evento, por exemplo. Uhum. A gente criou uma trilha onde a pessoa acessava, conectava com alguém e alguém fazia presencialmente esse user onboard. A título de teste e tal, mas user onboard no conceito está mais voltado para software, site. A gente botou bastante também para rodar em site. E é isso. O aha moment é esse momento de você entender a pergunta, né? O que você quer responder para o teu cliente. E o wow moment é aquele momento em que, a partir do momento que ele clicou lá, cadastrou o lead e ele viu que a organização dos deals dele estavam lá legais, aí ele teve essa súbita realização de que, pô, isso aqui pode me ajudar. Entendi. Aí eu não precisar controlar por uma planilha. Já me gerou valor, não preciso mais na planilha, tá automático aqui, vai me lembrar sozinho. Tá. Exato. Legal. E o Aui Moment? E o Aui Moment é a empresa que eu lancei na semana passada junto com a Dani. Né? Uma empresa voltada à capacitação de profissionais de CX, CS e suporte. E a ideia da Aui é ser uma capacitação diferente de cursos que a gente vê hoje, que é você contrata um curso, vai ver uma aula gravada, não tem demérito nenhum, adoro esse tipo de formato também, funciona bastante. Mas a nossa pegada é fazer o one-on-one, essa capacitação. E voltada para empresas que queiram resolver dores momentâneas. Então, por exemplo... Você vende para a empresa e ela te aloca em alguns profissionais lá dentro que vão resolver essa dor que ela tem de problema. Exatamente. Digamos que eu vendo para uma empresa que tem 15 colaboradores. Tá bom. A gente vai lá, fecha uma capacitação com 5 colaboradores que ganharam, enfim, ou fazem sentido que eles melhorem soft skills dentro da empresa deles. E o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico bem simples, junto com a empresa, para identificar qual que é a soft skill que aquela empresa precisa ter nos seus colaboradores para eles atuarem bem em performance alta para CX e CS. Pode ser, por exemplo, negociação, pode ser resolução de problema. Não tem nada a ver com técnica de CS, conceito técnico. Tem a ver também. Tá, então não é só soft skill, tem a ver com também skill... É que alguns conceitos vão precisar de soft skills. Tá bom. Por exemplo, upsell e cross-sell. Tá bom. Você vai precisar de negociação. Tá. Vai precisar de entender situações. Por exemplo, uma coisa que está muito dentro de CX e CS é a gestão de tempo. Porque o CS ele vai estar durante várias calls, o CX vai estar olhando também em calls com o cliente e também por texto. Então você tem que fazer bem a tua gestão de tempo para você ser produtivo e previsível, né? Na tua escala da tua operação. Então, a gente pode focar, por exemplo, numa soft skill que é a gestão de tempo e como ser estratégico na sua carteira de clientes, por exemplo. Tá. Fazendo um projeto dentro da empresa. Então, a gente vai pegar, por exemplo, aquele profissional, vai criar um projeto junto com ele dentro da empresa e esse projeto é focado em melhorar essa soft skill, é quase que um exercício, mas também pode ajudar a empresa em algum processo, uma melhoria de algum processo. Tá? Legal. Então, isso por que o nome? Legal. O nome, ele vem... Cara, é bem curioso, assim, porque o moment vem desse aha moment, o wow moment, tá bom. Que a gente ajudou a desenvolver lá na Compass. Eu gosto muito de metodologias que tenham esse moment no nome. Mas o Aui, ele é um sentimento que foi criado lá no Canadá. Ele é um sentimento de que quando você vê uma vista linda e você gosta de esquiar, né? Você vê aquelas vistas incríveis com montanhas lá com gelo e aí embaixo tem um lago incrível. Você tem, lá no Canadá, eles têm esse sentimento. Eles conseguem transmitir isso para um sentimento que eles chamam de AU, né? AUI, aqui convertendo em português. Uhum. E qual que é por que a gente usou esse nome? Porque tem um estudo da WGSN, eles fizeram um estudo de como que seria o comportamento do consumidor em 2024. Como é que o consumidor iria passar a consumir produtos, serviços? E nesse estudo eles falam que o consumidor ele iria começar a
consumir mais experiências do que produtos de bens e consumo. E qual que é o lance, né? Eles chamam lá no estudo de que as pessoas iam começar a consumir mais pílulas de Aui durante o seu dia. E aí, o que eu falei? O Aui é esse sentimento de magnitude sobre alguma coisa. Uma experiência incrível que você está tendo ao ver uma vista incrível e tal. E aí, nesse estudo foi convertido para experiências, né? Você tem experiências durante o seu dia. E essas experiências incríveis, você, comprovadamente científica, eles mostraram que, pela ciência, você consegue reduzir ansiedade e depressão. E, cara, conectou muito com o nosso propósito de capacitar as pessoas para fazerem melhor o seu trabalho. Para gerar esses Aui Moments. Para gerar esse Aui Moment na pessoa, né? E, consequentemente, ter um fim. O fim seria reduzir a ansiedade e depressão. Isso é um sonho, né? Nesses profissionais. Sim. Né? Entendi. Conectou bem, a gente pegou o Aui, botou o Moment, que seria desses momentos. E fez. E montou esse nome. Muito bom. Você estava falando para mim uma coisa sobre... Você misturou um pouco de CS e CX ali, né? E aí você depois colocou mais um ponto em cima do CS. Você falou assim, o CS tem que começar no marketing, tem que começar no site. CX. O CX. Isso. E aí eu queria entender como é que você enxerga a área de CX, a área de CS e talvez um pouco até da área de produto, que você vai namorar um pouco com isso. Como é que as diferenças principais, que cada um olha, que cada um toma conta. Legal. Cara, na esteira, o que eu olho, né? Eu olho que o CX, ele começa junto lá com o marketing, já no início, da proposta de valor e tal, como que a gente vai entregar. Do primeiro ao último. Então o CX olha do primeiro ao último contato. Exatamente. Da esteira, do dia zero ao dia infinito. Tá bom. Tá? Junto a isso, eu botaria embaixo disso o suporte. Porque do dia zero você já pode ter a necessidade de ter um suporte, ou precisar de algum auxílio, alguma coisa assim. Que tem empresas que usam o suporte como um CX, por exemplo. Que não necessariamente... também tem muitas empresas erroneamente usam o CX como um suporte premium, de luxo, que vai... essa aqui é a minha experiência de CX... E aí, quando você vai ver na prática, eles só respondem ticket. Tá bom, sim. Só que agradecendo e elogiando a pessoa, bonitinho. Isso não é CX. Tá. Então, junto o suporte, né, nessa cadeia, eu coloco também embaixo o CEO, e eu já vou explicar por que o CEO está nessa cadeia. Tá? Que é muito importante que venha top-down a questão da experiência do cliente, a questão do sucesso, essa metodologia, não só a área em si, né? Por exemplo, metodologia de Customer Centric tem que vir inicialmente da diretoria. Porque sempre começa top-down, assim. E aí, a gente vai ter lá a esteira marketing rodando, junto com CX, com suporte, com CEO. Depois a gente vai ter a parte de vendas, né, onde a gente vai fechar os deals. E aí, depois de vendas, a gente vai ter lá jurídico, por exemplo. E a gente esquece. A gente já parte no funil... Pro CS. Sim. Mas, cara, dá para ter uma experiência incrível no jurídico. Por que não? Você, por exemplo, tem técnicas de visual law e legal design que é para você deixar o contrato mais fácil de ser lido. Porque, cara, contrato é um saco. Nossa. Né? Você tem lá os termos e, enfim, as cláusulas. E aí você vai começando geralmente o mais importante está lá na 15ª folha, que são os valores. Sim. Então, dá para você colocar as coisas mais importantes num contrato de forma visível e até com arte, trabalhando visual para você melhorar a taxa de leitura de um contrato. Então, são técnicas de visual law e legal design, por exemplo, que podem ser utilizadas no CX. E aí você tem lá a parte de jurídico, fechamento, financeiro, e aí vem a parte de CS, caso a empresa tenha essa necessidade de ter um contato mais direto com o cliente, por exemplo, né? Onde você tem um contato mais proativo, por exemplo, né? De pegar na mão do cliente, vamos sentar e implementar esse serviço, ou sentar e implementar esse software, e aí vem a necessidade de ter uma pessoa para CS, para fazer com que o cliente faça essas ações, para que a taxa de sucesso aumente através dessa metodologia. E aí depois vem, de novo, a esteira completa, que é
a revenda, né? Junto com o CS ali, CX, proporcionando uma experiência incrível durante a jornada desse cliente. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta Então você vê que a jornada em si não começa só depois de vendas, né? Começa no... Porrada de passos e coisas que a gente tem que olhar. Vou fazer uma pergunta micro sobre CS, depois eu faço uma macro sobre essas divisões. Você dividiria o CS em 3 etapas? Em quantas etapas e quais seriam elas? Se eu fosse dizer as caixinhas principais de um CS. Depende da empresa, cara. Tá. Vai depender muito, mas... Uma empresa de software, vamos pegar uma empresa mais simples possível para o que teria dentro de um CS, assim. Legal. Principalmente em CS, a gente vai ter o onboarding, né? Que é esse primeiro momento de guiar o usuário para o sucesso, que é diferente de uma implementação. Muita gente confunde, né? Onboarding e implementação, uma parte técnica de education do teu cliente, com toda a jornada de onboarding desse cliente, onde vai envolver um monte de KPI que, por exemplo, quanto tempo você levou para levar o sucesso para o teu cliente, né? Ou, por exemplo, entender a maturidade desse teu cliente nos primeiros dias. Através de teste, um formulário, você manda para o teu cliente, você entende a maturidade desse cliente. E aí você já bota um número para essa maturidade. Nesse onboarding, nesse processo de onboarding, pode contemplar todas essas métricas. Peraí que você trouxe um ponto legal. Onboarding é uma coisa e se eu tiver um software, sei lá, no meu caso lá na Blue Lab, que a gente vai e implementa um robô, coloca um time para operar, tem um gente de projeto, tem a galera de Lui, Bot Builder, enfim. Isso não é onboarding, então. A implementação não é onboarding. Ou é? A implementação está dentro do onboarding. Tá bom. A implementação é aquela etapa de education do teu cliente, em que o principal deveria ser a adoção, né? Meu cliente está adotado na plataforma, só que o onboarding ele vai contemplar, por exemplo, o esforço que o cliente vai ter para fazer tais ações, né? Não só, por exemplo, as calls que eu faço com o cliente, sento com o cliente, ó, é aqui que clica nesse botão. É aqui não é só a explicação de como usar o produto. Exatamente. Tá. Tem toda uma jornada que você vai envolver, por exemplo, envios de e-mail para esse cliente de conteúdo, para que ele seja mais efetivo nesse período de adoção. Vai envolver você ligar para esse cliente de forma proativa e falar, cara, eu vi aqui que você está utilizando o sistema nos primeiros 15 dias dessa forma. Eu comentei contigo que deveria usar dessa outra forma, né? Para você instigar o cliente a adotar da maneira correta também. Tá, isso tudo é onboarding, beleza. Esse é onboarding. Qual seria a próxima caixinha do CS? A próxima caixinha a gente chama o ongoing, né? E aí, no ongoing, é essa etapa de pós-adoção e de referral, né? Onde o teu cliente vai ter que construir um case. Ele já está adotado, está usando. Se o cliente for bem onboardado ali, e vai depender de vários fatores também, sim. Pode acontecer muita coisa para esse cliente continuar com a gente ou sair, né? Mas nessa etapa de ongoing, a gente vai ter ali as métricas que vão estar voltadas à satisfação, voltadas a entender o que é sucesso para esse cliente, né? Os lead indicators, que são conceitos bem bacanas nessa etapa de CS, que geralmente a gente olha mais para os lag indicators, que são, por exemplo, NPS é um lag indicator. Porque ele é antigo, ele está atrasado, é isso? Ele está atrasado. Ele teve que passar por 60 dias, 90 dias, para que eu tenha aquele indicador. O churn também é um lag indicator. Meu cliente teve uma jornada inteira e só no final desse processo eu vou ter esse indicador de cancelamento. Tá. Agora, o lead indicator... É o que está te indicando o que vai acontecer no futuro. Exatamente. Tá. Então, por exemplo, digamos lá que eu tenho um software e meu cliente nesse software tem que cadastrar tantas contas, tem que colocar... criar uma landing page, por exemplo, tem que fazer uma venda dentro do meu software e eu tenho um período para que ele faça isso. Isso são lead indicators. A partir do momento que você descobriu esses teus lead indicators, você consegue guiar esse cliente no teu ongoing muito mais fácil. E você determina lá, por exemplo, quais são os marcos de sucesso dele, por exemplo. Né? Então, pós 3 meses, o que eu vou fazer com esse cliente? Vou enviar só um e-mail? Vou ligar para perguntar se está tudo certo? Tá. Cara, isso não é estratégico. Ligar para perguntar se está tudo bem. Me liga para falar alguma coisa importante, né? Me liga para dizer que está caindo o mundo, ou que eu preciso fazer alguma coisa. Ou que tem uma feature, que alguma Exatamente. coisa... Cara, se eu ligar para o meu cliente
e pedir para ele fazer uma reunião, e na reunião eu perguntar, e aí, tá tudo bem? Na outra reunião é no show, cara. Não vai aparecer, sim. Ele não aparece, bicho. Sim, Entendeu? entendi. E o último ponto, aí é upsell e cross-sell. Seria isso? Cara, eu chamo mais de... minhas metodologias eu chamo de case. A gente tem que fazer um case com o cliente. E aí nesse case vai envolver lá depois o referral, né? Onde eu vou ter esse cliente indicando a minha marca, recomprando, comprando outros produtos. Né? Então, eu gosto de chamar de case porque meu objetivo não é que ele recompre ou venda. Meu objetivo é que ele tenha um resultado com o meu produto. Por isso que eu chamo de case, porque esse é o meu objetivo. Esse é o meu final. Quero que ele seja o meu case. Tá. Entendeu? Então, eu boto isso para rodar como um processo. E o resto das coisas é só uma consequência de ser um bom case. Exatamente. Tá. Agora vamos para a última pergunta conceitual, depois a gente vai... Eu quero fazer uma pergunta sobre Health Score para você. Posso dizer que Customer Centric é parte da estratégia, que deveria ser parte da estratégia, que o CX é algo estratégico, que o CS é algo tático e que o atendimento ao cliente é algo operacional? É certo dizer isso ou você não tem tanta certeza? Cara, eu não sei porque não existe nada cientificamente comprovado ainda. A gente tem um tempo de área que não nos disse ainda cientificamente e colocar nessas caixinhas, que a gente consiga colocar nessas caixinhas. Quer dizer que o CS é algo tático, para a empresa é algo super estratégico, muito mais estratégico do que tático. Tá. Então não dá para ser uma verdade assim... Assim, geralmente vai vir um monte de consultor aqui dizer que bolinha é azul, né? Tal coisa é dessa forma. A estrutura. Exatamente. Tá. Mas ainda a gente tem... no CS, no Brasil, a gente está trabalhando aí já há uns 10 anos. CS, né? Muita gente fala, eu faço CS há 18 anos. Aí pega lá call center, pega um monte de coisa e não é, né? Sim, sim. A metodologia de CS, ela está aí rodando no Brasil tem 10 anos. Quem trouxe aí foi que começou, né, a se destacar, na verdade, foi a ARD. Então, assim, é muito jovem ainda. E faltam papers, faltam estudos que mostram que essas etapas fazem sentido ou têm resultado cientificamente comprovado. O que a gente tem hoje são empresas que estão comprovando, que estão com processos. E, cara, é muito diferente para cada tipo de empresa. O que eles fazem e o que eles têm de resultado. Então, para eu te dizer assim, é assim que tem que ser feito. Tá. Cara, quando eu entro numa empresa para fazer consultoria, a gente faz um diagnóstico. E aí, nesse diagnóstico, eu vou entender como que a gente vai levar sucesso para o cliente. Sem esse diagnóstico, é muito difícil eu dizer eu vou apontar aqui para o céu, vamos para esse caminho aqui. E vai errar, provavelmente. Pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte. Tá. Então, a gente tem hipóteses que a gente vai levantar, só que com o diagnóstico você reduz a chance de errar, né? Perfeito. Agora vamos mudar de assunto e falar de Health Score. Como é que foi isso lá atrás, que você começou a falar desse tema? De onde você tirou esse tema? De onde veio isso? Por que você começou a falar disso? O que isso te chamou a atenção? Boa. Cara, tinha te falado antes ali que... Antes da gente estar almoçando junto, inclusive, batemos ali um pratão de milanesa, né? Foi legal, a gente trocou uma ideia. Bom, sim. E aí eu comentei para ti que eu escrevi o primeiro artigo sobre Health Score do Brasil. E por que eu escrevi esse artigo? Porque eu gosto muito de software de CS e software de dados. Então, por exemplo, Power BI, Mixpanel, Kissmetrics, essas ferramentas, até próprio Google Analytics, me ajudavam muito a entender o comportamento do usuário. E, cara, lá em 2015, 2016, eu já criava planilhas onde eu botava uma porcentagem de sucesso, de taxa de sucesso para esse cliente. Você já tinha criado o Health Score sem saber que ele existia? Exatamente. Não se chamava de Health Score, chamava de análise do cliente. E aí eu usava uma ferramenta, inclusive, chamada Evergage, que a gente copiou da RD. Antes da RD, para quem conhece a estrutura da RD, a RD é uma das primeiras empresas que construiu uma área de CS, né, que é de relevância com resultado. E aí eles utilizavam um software
chamado Evergage, que ele pode fazer qualquer coisa no teu software. Desde traquear um botão a colocar na tela do usuário um pop-up. Cara, ele é gigante, assim, a possibilidade que ele tinha. E, obviamente, ele era muito bugado. E lá a gente extraía vários relatórios de uso e a gente convertia esses relatórios de uso e colocava outros critérios para dizer que aquele cliente tinha sucesso ou não. Porque só o relatório de uso não me dizia se aquele cliente estava saudável ou não. Então, por exemplo, eu tinha clientes que utilizavam uma vez no mês, mas que para aquele cliente era o suficiente. Só um acesso no mês, pegava um dado, um relatório, tá ok. Mas eu tinha outras empresas que eu precisava acessar todos os dias. E se esse cliente deixasse de acessar todos os dias, eu já tinha um indicador de insucesso. Tá. Então, aliado a isso aí, a gente, no Evergate, conseguia extrair os dados, eu jogava para uma planilha e botava lá a minha percepção de se esse cliente estava tendo sucesso ou não. Porque eu não conseguia achar um filtro que mostrasse, que diferenciasse cliente por cliente. Que é muito fácil você colocar os clientes numa caixinha. Mas a partir do momento que não tem essa caixinha, cada um dos clientes tem uma métrica de sucesso diferente, é mais complexo. Obviamente que dá para fazer hoje, é muito mais fácil fazer isso hoje. Perfeito. Mas na época, 2015, 2016, era mais complexo. Mas daí você começou com um conceito, fez ele sem saber que ele existia, e aí você achou um dia esse tema lá fora. Aí eu achei lá fora. Falou, caramba, se não me engano, alguém site falava sobre Health Score já em 2014, porque o software deles é focado em Health Score. Ele basicamente conecta o teu software, então os clientes do teu software vão passar por lá e vão dizer, ele acessou essa conta, ele abriu um ticket no suporte, ele mandou um NPS e disse que está feliz. E aí todos esses elementos, né, formavam o Capitão Planeta. Não, formavam o Health Score. Tá. E aí esses elementos juntos montavam esse indicador de, cara, esse cliente está indo bem ou indo mal. E aí a gente podia dizer, putz, a gente tem clientes que têm um índice alto de sucesso, porque eles estão com NPS, um HC, um Health Score alto, e os clientes estavam com um HC baixo, a gente já, putz, isso aqui tem risco de churn. Mas a gente foi vendo que ao longo do tempo não era bem assim. Esse que é o legal da parada, sabe? O cara que você achava que estava tranquilo, que você não fez nada, ele deu churn, e o outro que você falou certeza que vai dar churn, você ligava, o cara, não, tá tudo de boa. Exatamente. Tá. Porque não é uma ciência exata, cara. A gente precisa ir colocando vários elementos e melhorando esse processo e refinando ele, né? E qual que é o próximo critério de se avaliar que você está imaginando que vai fazer sentido para eu garantir, eu começar a separar, talvez eles não na caixa churn e não churn, agora eu tenho uma lista desse lado, uma lista do outro e dizer assim, cara, pera, esse cara tá nesse nível de alguma coisa que eu não sei o que é, por isso o comportamento é assim. Existe algum outro indicador que você está vendo como futuro aí, dos indicadores para poder... Sim. Eu acredito, sim, fielmente, de que tem um indicador chamado CMI, que é mais difundido lá fora do que aqui. Tá. Ainda está no começo aqui, então. Digamos que sim. Digamos que tem muita empresa que está fazendo do seu jeito, esse CMI, e que não colocou numa caixinha ainda, como o NPS, por exemplo. Antes do NPS, ninguém perguntava para o cliente se estava bem. Perguntava, né? A gente fazia sim. questionários gigantescos, né? De 50 perguntas para saber se o cara no final estava bem. Sim. E aí, com o CMI, o CMI é Customer Maturity Index. Eu quero ter um indicador, um número, para saber se meu cliente é maduro o suficiente para ser meu cliente de sucesso ou não. E aí o que a gente faz? Olha só, bem na prática, tá? A gente joga para o meu cliente, independente do momento da jornada desse cliente. Pode ser lá antes dele ser cliente, ele pode ser depois dele ser cliente. Eu jogo um formulário para esse meu cliente, com algumas perguntas que eu já sei a resposta. Vou dar um exemplo. Isso que eu ia falar, dá um exemplo de um case. Vou dar um exemplo de um case que eu apliquei, que era no mercado imobiliário. Tá. Era uma imobiliária, no caso, ou não? Não. Era para o mercado imobiliário, mas eram pessoas chaves que iriam fazer acontecer alguma coisa. Era um cliente meu que precisava ter conhecimento de mercado imobiliário. E aí, o que eu perguntei? Qual que é a sua profissão? Eu perguntava para ele, por exemplo, se você já empreendeu. E eu ia fazendo várias perguntas que eu já sabia a resposta. Né? Por exemplo, qual a sua profissão?
Eu queria saber se ele tinha alguma coisa voltada ao mercado imobiliário. Se ele tivesse, 100 pontos. Se ele não tivesse, 0 pontos. Ou se tivesse correlacionado, por exemplo, com engenharia. Não está 100% ligado a... Porque você pode ser só um estudante de engenharia, mas nunca ter trabalhado com o mercado imobiliário. E aí você ganhava 50 pontos. Com alguma coisa correlacionada ao meu tema. Mas essas pessoas eram seus clientes já? Não. Não eram? Não era. Você estava estudando no mercado? Não. O prospect, um lead. Tá bom. Que quer entrar e tá. ser um cliente meu. Então, Ele passava por um questionário. peraí, então CMI sempre usado para lead, nunca para quê? Não. Depende, cara, depende do que você quer. Então vamos ter um exemplo. Deixa eu... Vou te dar um exemplo. Vai. Para esse meu momento, eu queria aplicar antes, porque se eu soubesse a maturidade do meu cliente, eu falava assim para ele, ó, você não tem a maturidade suficiente para ser meu cliente. Por conta disso, eu não vou indicar você ser meu cliente. Você não vai ter resultado. Tá. Você pode ser cliente. Você pode investir uma grana. Só que você não vai ter resultado. E aí eu já excluía essa base de clientes que não iam ter resultado. E para aqueles clientes que tinham CMI alto, eu falava, cara, você tem um índice muito alto de ter sucesso. Agora imagina numa reunião de deal, de fechamento, você chegar e falar para o teu cliente, ó, com estatística, você tem a pontuação X e pessoas que têm essa pontuação X têm esse resultado aqui. É isso que você vai ter de resultado em 3 meses. Vamos junto? Cara, muito fácil de fechar uma venda quando você tem esse... O difícil é coletar, o cara topar falar tudo isso para uma empresa que ele está prospectando. Então. É difícil. Só que o ticket era alto, nosso ticket era alto. Então, o interesse da pessoa querer avançar era genuíno. Bom, então... Entendeu? Mas... E a coragem para falar, então, não, você não tem que ser meu cliente? Cara, tem que ser. E assim, sim. No começo, o time de vendas odiava, porque, pô, isso tá me afastando de ter mais cliente. Mas no fim de um período, de rodando o CMI, eles adoravam, porque eles tinham esse argumento de vendas. Eles falavam, ó, você tem X% de chance de ter sucesso. E aí, o que a gente viu também ao longo do tempo? Clientes que tinham acima de 75 pontos de maturidade, eles em 3 meses conseguiam ter 23 mil reais de lucro com o produto que a gente vendia. Enquanto que os clientes que tinham CMI abaixo de 50... Tinha prejuízo. Não tinha prejuízo. Mas eles levavam 6 meses para conseguir o primeiro real. Tá. Então, o gap era gigantesco de um cliente que vai ter resultado ou não. E, cara, não é complexo. Eu basicamente faço um questionário para o meu cliente com perguntas que eu já sei a resposta. E, geralmente, vai dar vontade de colocar uma pergunta que eu quero saber, tipo, quantos filhos você tem? Sei lá, qualquer coisa. Uhum. Não, só faz perguntas que você sabe a resposta. Você sabe que esse cliente tem que entrar nessa caixinha. E aí eu montei, nesse case que eu montei, eu queria saber algumas coisas, que era qual que era a dedicação de projeto que ele ia ter. Então eu perguntava, quantas horas de dedicação você vai dar para esse projeto? Então eu já tinha um indicador de quanto tempo ele ia se dedicar. Eu queria saber se ele tinha conceito de gestão. Então, se ele já foi um gestor, um empresário, alguma coisa, então eu perguntava, você já teve empresa? Quantos funcionários você já teve? Né? Você já abriu um CNPJ? Então, fazia essas perguntas, no máximo 10 perguntas que a gente tinha, e no fim a gente teve esse resultado, de clientes que tinham autoridade alta. E aí a gente fez, depois de um tempo, a gente montou 2 jornadas. Abaixo de tanto CMI, a gente tinha uma jornada de educação. Eu não vou deixar de vender para esses clientes. Eles entravam. Por mais que eu falasse, cara, você não vai ter resultado. Mas tinha gente que entrava. Que, não, eu bato no peito e vou fazer. E aí ele tinha que passar por uma camada de educação, de curso mesmo, de intensivo, em que ele tinha que ficar 8 horas fazendo curso para se formar, para ser uma pessoa... Para subir o score dele no final das contas. Para subir o score de maturidade. Era bem agressivo, cara. Bem agressivo, mas é porque... E funcionou. Funcionou. A gente começou a trazer pessoas mais qualificadas, clientes que tinham mais fit. E aí, muita gente trabalha com CX, com CS, reclama muito de que não vem cliente com fit, mas não faz nada para resolver isso lá em vendas, né? Porque reclama do time de vendas e fica por isso mesmo. Cara, você como CX, se você quer desenvolver um projeto de impacto na tua empresa, monta um formulário, manda para o teu cliente hoje, para a tua base de clientes. Manda lá para a tua base, para a tua carteira. Você vai ter um relatório disso. Daqui a um tempo você vai saber quais são os clientes que saíram e tiveram sucesso e vai estar lá na tua maturidade.
Muito louco, né? Não, é maluco, mas eu queria... Por que você faz perguntas que o cara já sabe, se você já sabe a resposta, e se você não classifica ele sem perguntar? Porque é muito mais fácil você mandar um relatório para ele do que você fazer uma entrevista, por exemplo. O que eu faço geralmente, tá? E botando em processo e deixando bem técnico. Na etapa de CS, o cliente entrou, digamos que o time de vendas fez a passagem de bastão. O time de vendas vai lá, esse cliente é seu, boa sorte. E aí eu condiciono a próxima etapa, que é a reunião com esse meu cliente, dele responder esse formulário. Ele responde esse formulário, automaticamente já vai para o CRM de que, qual que é o CMI desse cliente? Tanto. Então, meu CS, no primeiro call, já sabe qual que é o CMI desse cliente. Você tem jornadas diferentes? E aí, depende de operação para operação. Nessa operação que eu montei, depois de um tempo, a gente montou 2 jornadas. De educação e uma de prática. Já vai direto. Já vai direto. Entendi. Vamos supor que eu coloco de 20 em 20% ou 20 em 20 pontos, eu crio uma... Eu chamo aquele cara de com muito fit, médio, pouco fit ou sem fit nenhum, tá? Boa sorte. Não, sei lá. É muito processo? Não, sei. Ou em 3 etapas, não importa quantas, né? Você acha que eu usar isso, essa classificação inicial, esse label nele inicial, mais um health score, eu já consigo de fato olhar e falar, não, esse cara tá no tier de baixo e o health score dele aí sim eu tenho um padrão de health score. O de cima é outro padrão. Eu consigo cruzar os dois e tirar ou são coisas completamente distintas? São coisas diferentes. Uma é o health score está voltado ao uso. Então, por exemplo, eu acesso todos os dias. Já bate lá no health score que ele acessa todos os dias. Desculpa, deixa eu melhorar minha pergunta então. Se ele entrou, vamos supor que ele tem 1, 2 e 3, tá? Quando ele entrou, fez a maturidade dele, tem maturidade 1, 2 e 3. Os caras de maturidade 3, a maturidade... eu vou ter padrões de health score que vão dizer, esse cara vai dar churn ou não, e o padrão diferente no tier 2, ou não é só isso, tem a ver com tamanho de empresa, tem a ver com outras coisas pra gente poder usar um health score bem... Ou isso também é mais um elemento... Não sei se você entendeu a pergunta. Eu acho que não. Tá. Vamos lá. Se eu separo em 3 camadas, em 3 caixinhas, sei lá, 66 a 100%. A outra caixinha, 33 a 66. E a última, 0 a 33, tá? São 3 etapas aqui. Eu vou analisar esses caras como um cluster e vou analisar o health score deles de uma maneira. Se você tem health score X, sei lá, eu não sei que número é health score, é porcentagem? Pode ser porcentagem, pode ser um número, pode ser de dias, vamos por um amarelo, verde e vermelho. Tá, o cliente do Tier 1 aqui, que tem mais fit, se ele usar uma vez por semana, tá tudo ótimo. Mas se o cliente com pouco fit usar uma vez por semana, é super perigoso. Eu consigo usar a clusterização do CMI para criar padrões de health score ali depois? Ou... Consegue. Tá. E é legal, porque aí você vai criando playbooks para cada um dos caminhos, entendeu? Das jornadas. Eu costumo dizer que o health score é mais para pós, assim. Tipo, e o CMI é mais pré. Tá. Entendeu? O conceito de health score vai te ajudar mais no ongoing, por exemplo. E o CMI vai te ajudar no onboarding. Tá. Entendeu? Para te ajudar a adotar esse cliente, seria muito mais fácil se ele tivesse maturidade alta, não? Entendi. Entendeu? Entendi. E porque aí... depois que eu onboardei todo mundo, então faz pouco importância como ele era antes do meu... Se ele adotou, sim. Tá. Se ele adotou, sim. Se ele passou essa etapa, então isso deixa de ser importante e fica importante só o health score. E que outras coisas você usa para avaliar, para clusterizar clientes? De novo, eu sei que não é padrão, cada empresa é uma empresa, mas pega um exemplo de uma empresa de SaaS aí, o mais comum possível. Por que um grupo de clientes usando uma vez por semana tudo bem e o outro se usar uma vez por semana é uma tragédia? O que você usou de elementos para filtrar esses grupos, para clusterizar eles? Legal. Principalmente o porte da empresa, né? Assim, um software, por exemplo, que tem vários tipos de tamanhos de cliente. Tá. Tem um cliente lá que paga 1 milhão por mês e outro cliente que paga 5 mil por mês. Tá, perfeito. É muito diferente o tipo de clusterização de caixinha que eu vou colocar esse meu cliente. Então, o cliente que paga, por exemplo, 1 milhão por mês, eu vou ter 2, 3 pessoas dedicadas a esse projeto. Enquanto que um cliente que paga 5 mil, eu vou ter... um pool com um cara só tocando vários. Uma pessoa tocando 150, 300 contos. Tá, então porte é um. O que mais que tem de outros? Cara, eu costumo também classificar
por indústria para colocar especialistas para rodar naquelas contas. Então, tem pessoas que são mais voltadas para e-commerce, por exemplo, pessoa super especialista para clientes que têm e-commerce. Tem outras pessoas que são muito boas em fiscal jurídico para tocar contas que são, sei lá, um RP, por exemplo, da vida, que ela vai conversar na mesma língua e ela vai se colocar como especialista, entendeu? Aí ela fala, eu tenho tantos anos de mercado aqui como contador, então eu vou te ajudar aqui. Então, a autoridade já ajuda nesse primeiro momento, né? Então, dividir por especialistas e por indústria, como você falou, é muito bacana. Tá. Obviamente que são operações maiores, né? Onde eu já tenho uma squad diferenciada, um pool de profissionais com diferentes skills, né? Isso é muito legal, diferenciar as skills das pessoas, essa diversidade é muito bacana nas operações em times de alta performance. Legal, legal. Setorizar eles é importante. Isso. Tá. Tem algum outro que vale a pena mencionar? Cara, eu gosto mais do valor, né? Do MRR que essa pessoa paga. O ticket dela. O ticket. Tá. E a relevância que esse cliente poderia ter. Isso é mais complexo de ser feito. Então, por exemplo... Qual o potencial que eu tenho em crescer lá dentro? Exatamente. Então, digamos que eu tenho um cliente que contratou um módulo meu, um módulo super simples, mas que ele tem o potencial de contratar os outros oito módulos que eu tenho. E aí eu vou ter de um cliente que paga R$200 para um cliente que paga R$5.000. Então, é mais complexo porque depende de alguém colocar lá no CRM que esse cliente tem um potencial e qual que é o potencial dele. Tá. Isso depende do fator humano aí. E aí, quando depende do fator humano, e é muito qualitativo, fica mais... complexo, assim. Tá. Não que seja complexo você perguntar, mas isso, ao longo do tempo, em processos, sempre vai ter aquele campo faltando lá, porque alguém não preencheu, entendeu? Tá, perfeito. Então, o potencial é muito bacana. Quando a gente tem o potencial, a gente consegue cruzar com um monte de coisa, um monte de informação. Fazer várias correlações no software de CX e CS que a gente tem. Legal. Outra coisa que eu gosto de fazer também é as correlações... Lembra que eu falei lá do CEO sendo uma das bases? Correlacionar, por exemplo, o NPS com receita. E aí a gente vai ter, por exemplo, vou dar um exemplo da XP Investimentos, que eles são, para mim, o case onde eles colocam o CEO. Eu não sou fã aqui da XP Investimentos, é um bom exemplo porque eles participaram de um concurso de experiência e eles ganharam, inclusive. Eu fui um dos jurados, eu tive que estudar esse case, obviamente. E aí, o que eles fazem lá para classificar os clientes? Enfim, na relação NPS-empresa, né? Eles cascateiam o NPS, que começa... A meta principal é pro CEO. A meta do NPS é pro CEO. Não, geralmente é para uma área. CS bota lá no OKR, o CX, principalmente o CX, né? E morreu ali. Não. O NPS é pro CEO. E aí o CEO cascateia para a diretoria, que a diretoria cascateia para os squads, para os coordenadores, depois para as squads e para o time operacional. E isso é muito importante, cara, porque... A gente tem cliente que é exatamente assim, que o CEO assumiu o NPS e aí a pressão vem forte, hein? Vem, cara. Opa. Vem. Porque ele puxa o barco. Entendeu? A meta dele tá atrelada a esse negócio aí. Exatamente. E aí... Na XP Investimentos, eu nem sei se eu posso falar isso, mas tá lá no case, eles ganharam o case, né? Enfim. Tá público. Eles sabem, inclusive, que o cliente promotor deles vale 5,7 vezes mais do que um cliente detrator. E um cliente neutro, se eu não me engano, vale 1,7 vezes mais do que um detrator. Tá. E um cliente promotor aporta 3 vezes mais. Então, subir o NPS significa que vai vir receita. Estar lá com o CEO significa muito também, né? Tá. Porque... Sim. Eles sabem que o sucesso da empresa depende muito de levar satisfação para os clientes. E resultado, principalmente, não só satisfação. Né? Gerar esses clientes promotores é fundamental para que eles consigam ter mais aporte e mais rentabilidade ao longo dos anos. Uma dúvida técnica, vou aproveitar você aqui para tirar minhas dúvidas. Que é para isso que você está aqui, né? Consultoria? Consultoria grátis, tá vendo? Já é um contrato, sim. Eu já estou fazendo aqui, já está tudo quase pronto. Não, agora, faz sentido em algum tipo de empresa, eu vou falar da minha, tá? A gente implementa software, são softwares que tem uma implementação, tem uma implementação ali, no começo é bem pesada, tá? Precisa de bastante gente e tal. A integração?
Implementação mesmo, parametrizar todo o sistema, criar, no caso, as facs e treinar a inteligência artificial, fazer um monte de coisa que a gente tem que fazer no robô. Faz sentido existir, misturar a área de CS, porque a gente tem vários técnicos lá dentro da empresa. Tem o técnico que fica em contato com o cliente e faz muito desenho de jornada, cria os use cases, faz as reuniões semanais com o cliente para definir prioridade, e ele mete um pouco a mão na massa. Ele toca um pouco o dia a dia do cliente. Faz sentido esse cara ser o CS, ou necessariamente o CS tem que ser um cara que não mete a mão em nada, ele só acompanha o cliente para tá tudo bem aí? Boa. Ótima pergunta. Cara, tem um modelo que está crescendo bastante, que é um modelo de trazer pessoas técnicas para a implementação. Tá bom. E vou te dar um exemplo da própria Gup. A Gup, como é que funciona o processo deles? Eles têm uma pessoa de CS durante pós-venda, né? O cliente vendeu, o CS recebeu, e aí nesse momento ali, quem que vai interagir com o cliente? É uma pessoa de education, que vai fazer a implementação e o onboarding, meta adotar, só que junto com essa education, eles têm uma outra persona, que é a persona de um PMO, que é só para fazer integrações. Então, por exemplo, se você contrata uma Gup, você tem que contratar integrar com ferramentas de busca, de seleção. Certo? Então, colocar uma pessoa de PMO, de técnico, para fazer essas pontes entre produto, cliente, fornecedor, faz muito sentido, porque vai acelerar e não vai ter aquele problema de CS passa um chamado para suporte passa uma N1, depois passa uma N2, depois passa uma N3 para ir para uma pessoa técnica. Não, a pessoa técnica já está na implementação. Ele é o contato. Isso. Ele já vai quebrar o processo, não quebrar o processo, encurtar o processo para que o cliente tenha muito mais rápido o seu primeiro valor. Por isso que eles colocam exatamente na etapa de education uma pessoa junto de técnico para rodar. É que foi essa a nossa percepção. Assim, a gente tinha um papel de CS separado desse papel de LUI e a gente percebeu que o CS estava virando um gargalo para a gente. Ele virava um cotovelo. E aí a gente falou, cara, esse cara já tem contato com o cliente, ele já fala, ele sabe o que está sendo implementado, ele que está implementando, ele está coordenando o time de bot builder que implementa o robô, ou está em contato com o time de dev que faz as integrações, no seu caso, como você deu exemplo. Por que ter esse a mais? E a gente encurtou isso e fez direto e tá dando certo, assim, a gente gostou do resultado, mas... Exato, porque, pensa comigo, o CS para ter um skill técnica, uma skill de negociação, uma skill de processo, cara, é muito difícil achar uma pessoa que vai olhar log, que vai testar, que vai fazer integração, que ao mesmo tempo vai conseguir negociar com esse cliente em alto nível, que vai ter uma inteligência emocional de entender que é um problema, não um problema meu. Né? Que é urgente ou não é urgente, que deveria atender. Né? De priorização. Então, colocar personas com skills diferentes em momentos diferentes é muito interessante. Faz bastante sentido. Quando o ticket faz sentido também. Claro. Por exemplo, eu tenho um produto que o meu ticket é de R$200. Aí eu vou lá, coloco um PMO para fazer a implementação de um mês, mais uma pessoa de education, mais uma pessoa de CS. Um ticket de R$200. Não paga a operação, esse cliente vai levar, 8 meses para se pagar, e é muito provável que esse cliente saia antes. Então, o risco é muito grande nessa operação de você inflar colocando uma pessoa técnica. Então, a partir do momento que você tem um ticket que faça sentido e um LT que faça sentido, meu LT está em 8 meses. Legal. Então faz sentido eu colocar alguém mais técnico, porque eu posso ter essa janela. Se meu cliente sair antes disso, posso ter prejuízo, mas se eu passar disso, eu vou ter lucro. Tá. Entendi. A conta é quanto tempo demora e qual o ticket. Perfeito. E pra gente concluir, a gente falou pouco da sua carreira. Tem que concluir. Senão me mata aqui o Juan, né, Cris? Cara, como é que foi esse... Assim, você teve a sua carreira, né, em várias startups, você foi crescendo e foi evoluindo. Em paralelo a tudo isso, você teve o CS Meetup Brasil, né? Que depois virou uma comunidade. Conta um pouquinho de como foi o processo de criação disso, por que você fez? Foi de graça? Foi besteira? Ou qual que foi a motivação? O que você criou e o que existe hoje nesse ecossistema que você tem? Legal.
O Meetup foi muito foda pra mim, assim, porque foi o meu primeiro projeto de comunidade. Então, eu estava away da comunidade até então. E aí, duas pessoas, na verdade, que é a Mari Bellini e a Rose da Damos. A Rose é da Softplan, a Mari também era da Softplan. São pessoas bem chave no CS brasileiro, digamos assim. Porque elas juntos tiveram a ideia, vamos criar um Meetup. E elas criaram lá no Softplan, o primeiro Meetup, eu estava lá. Inclusive, foi a primeira vez que eu vendi um software. Foi lá nesse Meetup. Você foi como convidado? Fui como convidado, tava lá... Não convidado, participante. Tipo, normal. Isso, tava lá como participante normal. E aí, foi muito legal, assim, porque eu vendi para um cliente lá, um software. E recentemente, isso em 2016, recentemente eu vendi para esse cliente uma consultoria também. Legal. Eu fico muito feliz. É muito bom, né? Você construiu a longo prazo. Né? E eu, cara, vocês podem perceber que eu não sou o cara da comunicação, de fala aqui incrível. Eu sou um cara bem de boa e que vou vendendo de forma consultiva, né? Eu vou mostrando benefício, conhecimento e tal. E foi bem legal. Foi a primeira vez que eu vendi assim, um software. Fico bem feliz. Mas e aí, nesse meetup, foi no meetup delas. E aí, no segundo, eu já, cara, posso ajudar aqui no... Cheguei, posso ajudar e tal. E aí, sim, vamos junto. Eu já trouxe minha equipe da Compass, a gente estava na Compass na época. E aí a gente foi fazer os outros meetups. E aí foi uma bola de neve, assim, porque a gente fez os terceiro, quarto, quinto em Florianópolis, né? E aí, no primeiro tiveram 60 pessoas, no outro 80, 100, 200, 300. Foi, assim, lá em Florianópolis, que é o segundo maior polo tecnológico do Brasil, o CS bomba, assim. Até se buscar no Google Trends, quem fala mais sobre CS é São Paulo, né? Primeiro, em segundo, Florianópolis. Eu já trouxe várias pessoas de Floripa aqui. Que são legal. CS, que são super referência no mercado. Sim, lá a gente é bem voltado, assim, a inovação, né? Tá. Então, que vem de técnica de inovação, a galera tá pescando. E aí a gente fez lá em São Paulo a gente fez em Floripa, depois foi para Curitiba, Porto Alegre, São Paulo. Eu vim fazer em São Paulo o primeiro meetup de São Paulo de CS. Tá. Eu montei aqui. E aí a gente foi escalando. Foi para mais de 25 cidades, assim, o meetup. E aonde que entrou o Safari nessa? Ou não tem nada a ver com essa iniciativa? Tem. Cara, bizarramente, eu tava do nada... Eu tava querendo trazer pessoas de fora, de outras cidades, pro meetup. Então o meetup é sempre numa cidade. Lá, São Paulo, por exemplo. Só vai vir gente de São Paulo. Tá. Porque é um evento de noite, sim. Né? Para falar sobre CS, CX. A gente traz alguns palestrantes para falar. Vão ter no máximo 100, 200 pessoas. E eu queria trazer pessoas de fora, para valer a pena esse investimento. Aí eu pensei, vamos fazer um tour entre as cidades, as empresas. Eu boto, 40 pessoas em 2 vans e a gente vai lá na 99. A gente veio aqui em São Paulo, a gente foi no Santander, a gente foi no 99, na Wirecard. Cara, a gente foi numa porrada, na Lynx. E a gente fez umas 4, 5 vezes aqui em São Paulo, a gente fez em BH, quase todas as capitais do Brasil a gente fez, lá no Nordeste também. E muito massa, cara, porque a galera engajava, assim, de querer conhecer as empresas. E uma dificuldade que eu vejo nas pessoas é você buscar network. Muito difícil, cara. E pra mim é muito fácil. Porque eu acho que é cara de pau, talvez, sabe? Tipo, vamos fazer um bench. Tem que ter. Vamos fazer um bench. Vamos uma horinha aqui, vamos fazer e tal. A galera fica meio com vergonha, não sei. E aí esses eventos ajudavam essa galera a destravar e fazer bench. Eles queriam muito, só que não tinha coragem de fazer. Quando você veio com um produto falando assim, não, eu já encontrei o caminho, é só você vir junto. A adoção absurda, assim. Sim. Estourou de gente querendo... Exato. Tem uma pessoa que você recebeu aqui, que é o Diego Malta. Sim. Ele foi o primeiro a comprar um Safari, o Diego Malta. Ele que topou receber na empresa que ele trabalhava. Não, ele foi como participante. Tá. A gente foi na Involves. Foi nesse dia que eu descobri sobre o CMI. Tá. A Involves já aplicava o CMI. E o questionário deles tinha 54 perguntas. 50 e poucas perguntas. Então, pra tu ver que não tem um limite que você pode fazer. Cara, 54 perguntas e os clientes respondem. Então, o Meetup, pra mim, foi muito foda. Assim, porque a gente fez vários. Foram 1 ano, 2 anos fazendo, assim, intensamente. Aí a pandemia a gente teve que parar, né? E aí depois a gente veio com podcast, veio com outros produtos, que é o Client Cash, né? A gente também criou o primeiro podcast de CX e CS do Brasil, suporte. A gente botava
tudo que era customer a gente fazia, falava, chamava a galera. Era bem legal. Mas os meetups foi o que mais... Porque você vê a galera, né? Você sim. tem essa energia da galera. Você se relacionar com essas pessoas, trocar ao vivo, muda até a relação para depois, se você quiser conversar com eles, muda. Exato. E eu organizei vários, e eu aprendia muito nesses eventos. Que eu ficava lá, eu nunca quis palestrar, nunca quis aparecer em nada, assim. Eu já dei algumas palestras, mas minha intenção era a comunidade, era gerar uma comunidade. E meu sonho grande era que todas as empresas do Brasil tivessem áreas de CS e CX. Era um sonho, assim, tipo... Tá chegando bem perto. Você não... Ainda, cara, não. Tem muito. As empresas... Bom, não, a gente tá numa bolha, cara. Depende do setor, óbvio. E assim, ó, é muito relativo. Tá. Diz que tem. Muito relativo. Tá. Justo. E aí, você que tá se ouvindo agora, questione se você tem, de fato, um CS ou não, um CX... Que traga resultado de fato, né? Não seja só um custo que tá bonito, né? Gerando um NPS alto, mas que tem um monte de cliente cancelando por trás ali. Não, muito bom, muito bom. E a comunidade existe até hoje? Você tem uma comunidade hoje bem grande? A comunidade existe. Eu, Luciana Teles, a Mari Assis, que é legal você trazer essas pessoas aqui também. A Mari Assis é uma das diretoras Latam do Meta. A Lilian Oliveira, que é uma lenda do CS. Para mim, acho que é uma das primeiras pessoas que eu comecei a ver publicar sobre CS no Brasil. Uhum. Ela era da Sambatec, lendária. Que foi também uma das primeiras empresas a falar sobre CS, tá? Junto com ela. Então. E a Raquel Ramos. A gente se juntou, montou essa comunidade. Em 2 semanas a gente já tinha 2.000 pessoas na comunidade. Tá lá, rodando. É a comunidade no WhatsApp. E me segue lá no LinkedIn, a gente vai ter alguma postagem lá, que você vai rolar e vai ver o link da comunidade. E tem a filinha de espera lá para acessar as discussões que a gente faz lá, muito loucas. Muito bom, muito bom. Vinícius, cara, muito obrigado, valeu mesmo, foi uma aula. Achei que ia aprender um feitiço aqui diferente. Não, aqui não tem feitiço. Feitiço quem faz é você, pô. Você falou dos eventos que você fez e tudo isso. Pra mim é exatamente isso. O que eu aprendo aqui é impressionante. Assim, meu nível de conhecimento, quando eu comecei pra hoje, pra mim hoje tá muito mais estruturado na minha cabeça como deveriam funcionar as áreas, como é que são as coisas. Então, a maioria das perguntas que eu faço aqui não é nem pras pessoas, é pra mim mesmo. Eu tenho uma pergunta que eu faço nas consultorias que tem uma conexão com Magos e CX. Vai lá. Eu falo... Se você tivesse uma varinha mágica para construir a área dos seus sonhos ou o processo, a jornada dos seus sonhos, o que você faria? E daí a galera começa a descrever Descrever como se fosse um sonho, assim, tipo... E a maioria não consegue sair da caixa, tá? Esse é um dos pontos loucos. Mesmo com... ela vai descrevendo o que ela tem. Ela descreve o que ela tem. Tá. Não, cara, você tem uma varinha mágica. Fala que você quer quantas pessoas você quiser, quantos que você quiser. Você quer ter um exército de cavalos trazendo clientes pra você. Cara, pira, entendeu? E não consegue, as pessoas travam. As pessoas trazem o que elas já têm hoje. No máximo uma coisa mais ousada, assim, né? Ter uma pessoa a mais, né? E a varinha mágica é pra... Sim, você precisa extravasar. Legal, muito bom. Cara, show, obrigado, viu? Sou muito feliz. É isso.